Você já ouviu falar de um lugar onde as paredes parecem viver? Um lugar onde gritos angustiantes ecoam mesmo quando não há ninguém lá? Bem-vindo ao Carandiru, uma prisão que se tornou símbolo de horror, violência e mistério. Hoje, vamos explorar suas histórias mais assustadoras e descobrir por que este lugar ainda assombra a memória coletiva do Brasil. Construído em 1920, na zona norte de São Paulo, o Carandiru foi projetado como uma solução moderna para o sistema penitenciário brasileiro. No entanto, ao longo das décadas, ele se transformou em um inferno humano, onde a superlotação, a violência e as condições desumanas criaram um ambiente propício para tragédias. Projetado para abrigar cerca de 3.500 prisioneiros, o presídio rapidamente sucumbiu à pressão de um sistema judiciário sobrecarregado e à falta de políticas públicas eficazes. Em seu auge, chegou a abrigar mais de 8.000 detentos, muitos deles confinados em celas projetadas para no máximo 4 pessoas. Essa superlotação absurda transformou o Carandiru em um lugar onde a luta diária pela sobrevivência era marcada por violência, doenças e desespero. Mas o Carandiru não é lembrado apenas por suas condições precárias. Ele também é cercado por histórias macabras que misturam realidade e lenda urbana. Guardas, prisioneiros e visitantes relataram fenômenos inexplicáveis, como gritos noturnos vindos de celas vazias, aparições fantasmagóricas e sensações de opressão constante. Essas narrativas, embora possam ser interpretadas como fruto do trauma ou da imaginação humana, refletem a atmosfera densa e opressiva que permeava o local. Entre os corredores abandonados do Carandiru, ecoam vozes que insistem em ser ouvidas, gritos angustiantes, sussurros indistintos e figuras encapuzadas são apenas algumas das histórias que surgiram nos pavilhões mais sombrios. A cada passo dado por aqueles que ousaram explorar o presídio após sua demolição em 2002, novas camadas de mistério e dor emergem, como se o próprio edifício ainda guardasse segredos inconfessáveis. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias mais marcantes do Carandiru, desde os gritos angustiantes ouvidos pelos guardas, até as lendas urbanas que surgiram nos pavilhões mais sombrios. Cada relato é uma peça de um quebra-cabeça que revela não apenas o horror vivido dentro das grades, mas também o impacto duradouro dessas experiências na sociedade brasileira. O Carandiru pode não existir mais fisicamente, mas suas histórias continuam vivas na memória coletiva. Este relato busca honrar essas memórias, destacando as tragédias humanas que ocorreram lá e promovendo uma reflexão sobre a necessidade de reformar o sistema penitenciário e garantir direitos humanos básicos para todos. Ao mergulhar nessas histórias, compreendemos que o Carandiru não foi apenas um lugar de punição, mas também um reflexo das falhas de uma sociedade que negligenciou seus mais vulneráveis. Agora, prepare-se para entrar no mundo sombrio do Carandiru, onde cada canto esconde uma história de dor, medo e mistério. Vamos começar. Entre as histórias mais perturbadoras que emergiram do Carandiru, os gritos noturnos ocupam um lugar especial. Eles eram ouvidos com frequência pelos guardas que patrulhavam os corredores escuros do presídio durante a madrugada. Esses sons, descritos como angustiantes e desesperados, pareciam vir de celas vazias, ou mesmo de lugares onde não havia ninguém. Para muitos, esses gritos eram mais do que simples manifestações de dor humana. Eles carregavam algo sobrenatural, algo que ecoava as tragédias vividas entre aquelas paredes. Os relatos começaram a surgir logo nos primeiros anos de funcionamento do Carandiru, mas ganharam força nas décadas de 1980 e 1990, quando a superlotação e a violência atingiram níveis insuportáveis. Guardas que trabalhavam no turno da noite relatavam ouvir vozes distorcidas, gemidos baixos e gritos agudos que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Alguns desses sons eram atribuídos à violência cotidiana, brigas entre prisioneiros, execuções extrajudiciais ou punições dentro das celas. No entanto, outros gritos não tinham explicação racional. José,
Um ex-guarda penitenciário que trabalhou no Carandiru por mais de 15 anos, foi um dos muitos funcionários que testemunharam esses fenômenos. Ele lembra vividamente uma noite, em particular, quando estava fazendo sua ronda habitual pelo pavilhão 8. Era uma madrugada fria e silenciosa, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando pelos corredores. De repente, ele ouviu um grito agudo vindo de uma cela próxima. O som era tão penetrante que fez seu coração disparar. Eu corri até a cela, pensando que algum prisioneiro estava sendo atacado. José conta, sua voz ainda trêmula ao relembrar o episódio. Quando abri a porta, não havia ninguém lá. A cela estava completamente vazia. Mas então eu vi. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos ensanguentadas. Parecia que alguém tinha tentado sair dali arranhando as paredes. José chamou reforços imediatamente, mas quando outros guardas chegaram ao local, as marcas haviam desaparecido. Ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido. Para ele, aquele incidente foi apenas o primeiro de muitos. Ao longo dos anos, ele ouviu inúmeros gritos semelhantes, sempre acompanhados por sensações de medo e opressão. Era como se o próprio ar pesasse sobre você. Ele diz: você sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Outro guarda, Marcos, também compartilhou suas experiências com os gritos noturnos. Ele trabalhava no pavilhão 9, onde ocorreu o massacre de 1992. Após o evento traumático, Marcos diz que os gritos naquela ala se tornaram ainda mais frequentes e intensos. Era como se as paredes estivessem vivas. Ele explica: você podia ouvir vozes sussurrando, pedindo ajuda. Às vezes, parecia que alguém estava chamando seu nome. Eu costumava evitar aquele pavilhão depois do massacre, porque sentia que algo ruim poderia acontecer se eu ficasse muito tempo lá. Os gritos não eram ouvidos apenas pelos guardas. Prisioneiros também relataram experiências semelhantes. Muitos deles acreditavam que os sons vinham de espíritos de detentos mortos durante motins ou execuções injustas. Um ex-prisioneiro, identificado apenas como Ricardo, contou que certa vez acordou no meio da noite com um grito tão alto que parecia estar dentro de sua cabeça. Quando olhou ao redor, percebeu que todos os outros prisioneiros em sua cela estavam dormindo profundamente. Eu sabia que não era um sonho. Ele diz: aquilo era real, e eu nunca mais consegui dormir direito depois disso. A cela vazia mencionada por José tornou-se uma lenda dentro do presídio. Guardas e prisioneiros evitavam-na sempre que possível, temendo que algo terrível pudesse acontecer a quem entrasse ali. Algumas pessoas acreditavam que a cela era amaldiçoada, enquanto outras achavam que ela havia sido palco de um crime brutal que nunca foi resolvido. Independentemente da explicação, a cela permaneceu como um símbolo das histórias macabras que circulavam pelo Carandiru. Os gritos noturnos também foram associados às condições desumanas do presídio. Com superlotação, falta de saneamento básico e violência constante, era inevitável que os prisioneiros sofressem tanto física quanto mentalmente. Muitos desenvolveram transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e alucinações. Esses problemas podem ter contribuído para os relatos de gritos e fenômenos inexplicáveis. No entanto, para aqueles que viviam no Carandiru, essas explicações racionais não bastavam para dissipar o medo que pairava no ar. Não era só imaginação, diz Maria, uma ex-funcionária que trabalhava como assistente social no presídio. Eu mesma ouvi esses gritos algumas vezes. Eles vinham do nada, sem aviso. Não havia como ignorá-los. Era como se o próprio Carandiru estivesse vivo, respirando, sofrendo com tudo o que aconteceu ali. As histórias dos gritos noturnos continuam a ser lembradas como uma das marcas mais assustadoras do Carandiru. Elas refletem não apenas o trauma humano vivido dentro das grades, mas também a atmosfera densa e opressiva que permeava o local. Mesmo após a demolição do presídio em 2002, esses relatos permanecem vivos na memória coletiva, servindo como um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. Mas
Os gritos noturnos não eram as únicas histórias assustadoras que circulavam pelo Carandiru. Entre os eventos mais traumáticos da história do presídio, o massacre de 1992 ocupa um lugar central. Em 2 de outubro daquele ano, policiais militares invadiram o Pavilhão 9 para reprimir uma rebelião e mataram 111 prisioneiros. O massacre expôs ao mundo as falhas profundas do sistema penitenciário brasileiro e deixou cicatrizes que jamais sarariam. A rebelião começou com uma briga entre 2 detentos no Pavilhão 9, uma das alas mais superlotadas do Carandiru. A confusão rapidamente escalou e os prisioneiros tomaram o controle do pavilhão, fazendo reféns e exigindo melhores condições de vida. Na época, o presídio já era conhecido por sua violência extrema, superlotação e falta de saneamento básico. Quando a polícia militar chegou ao local, a situação estava fora de controle. No entanto, o que aconteceu a seguir chocou o país e o mundo. Os policiais invadiram o Pavilhão 9 armados com fuzis e metralhadoras. Eles não perguntaram quem eram os líderes da rebelião ou quais prisioneiros estavam envolvidos na briga inicial. Em vez disso, abriram fogo indiscriminadamente, atingindo qualquer pessoa que encontrassem pelo caminho. Testemunhas relatam que muitos prisioneiros imploraram por suas vidas, erguendo as mãos em rendição, mas foram executados mesmo assim. Alguns corpos foram encontrados com marcas de tiros a queima-roupa, indicando execuções sumárias. João, um ex-prisioneiro que sobreviveu ao massacre, lembra-se vividamente daquele dia. Ele estava em sua cela quando ouviu os primeiros tiros. Foi como se o inferno tivesse chegado. Ele diz, sua voz embargada pela emoção. Eu vi amigos caírem ao meu lado. Homens que eu conhecia há anos, que tinham famílias esperando por eles lá fora, foram mortos sem chance de defesa. Foi um banho de sangue. João conseguiu sobreviver escondendo-se debaixo de um colchão enquanto os tiros continuavam. Ele descreve o som das balas ricocheteando nas paredes e o cheiro de sangue que impregnava o ar. Eu nunca vou me esquecer daquele cheiro, ele afirma. Era como se o próprio pavilhão estivesse sangrando. Após o massacre, o Pavilhão 9 tornou-se um lugar de luto e medo. Sobreviventes relatam que o ambiente mudou completamente. As paredes pareciam mais frias, o ar mais pesado. Muitos prisioneiros evitavam aquele pavilhão, acreditando que ele estava amaldiçoado. Funcionários e visitantes também relataram sensações estranhas ao entrar no local. Era comum ouvir sussurros indistintos, como se fossem vozes pedindo ajuda. Algumas pessoas juram ter visto sombras humanas vagando pelos corredores, especialmente à noite. Maria, uma ex-funcionária que trabalhava no hospital do presídio, conta que certa vez foi chamada ao Pavilhão 9 para atender um prisioneiro ferido. Quando entrei lá, senti um frio intenso, mesmo sendo um dia quente. Ela relata, era como se algo estivesse me observando. Eu não conseguia parar de olhar para os cantos escuros, pensando que havia alguém ali. Mas não havia ninguém. Apenas silêncio e aquela sensação opressiva. Para os familiares das vítimas, o massacre foi uma ferida que nunca cicatrizou. Sônia, cujo marido foi morto durante o evento, diz que sua vida mudou para sempre naquele dia. Ele não era perfeito, mas também não merecia morrer daquele jeito. Ela chora. Depois que ele se foi, eu fiquei sozinha para criar nossos filhos. O Carandiru não só prendeu criminosos, ele destruiu famílias inteiras. O impacto emocional do massacre foi sentido não apenas pelas vítimas diretas, mas também pela sociedade brasileira como um todo. O evento gerou protestos em massa e debates sobre a necessidade de reformar o sistema penitenciário. No entanto, para muitos que viviam no Carandiru, o massacre foi mais do que uma tragédia política. Ele foi uma experiência traumática que moldou suas vidas para sempre. Alguns sobreviventes acreditam que as almas dos prisioneiros mortos nunca encontraram descanso. Eles relatam que, após o massacre, os gritos noturnos no Pavilhão 9 se tornaram ainda mais frequentes e intensos. Era como se os mortos estivessem pedindo justiça, diz Carlos, outro ex-prisioneiro. Você podia ouvir vozes sussurrando seus nomes,
implorando para serem lembrados. Eu costumava acordar no meio da noite suando frio, pensando que eles estavam ao meu lado. Esses relatos, embora possam ser interpretados como fruto do trauma ou da imaginação humana, refletem a atmosfera densa e opressiva que permeava o Carandiru após o massacre. Para muitos, o Pavilhão 9 tornou-se um símbolo das injustiças cometidas dentro das grades. Ele representava não apenas a violência física, mas também o abandono institucional e a negação de direitos básicos aos prisioneiros. Mesmo após a demolição do Carandiru em 2002, as memórias do massacre continuam vivas. Ex-guardas, prisioneiros e familiares das vítimas lutam para manter viva a história do que aconteceu lá. Eles organizam eventos, escrevem livros e compartilham seus testemunhos em entrevistas e documentários. Para eles, é essencial que o Brasil nunca esqueça o que aconteceu no Pavilhão 9. O Carandiru pode não existir mais fisicamente, diz Dr. Roberto, um sociólogo especializado em sistema prisional. Mas suas lições permanecem. O massacre de 1992 foi um alerta claro de que precisamos reformar nosso sistema penitenciário e garantir direitos humanos básicos para todos. Enquanto não enfrentarmos as causas profundas da criminalidade e melhorarmos nossas políticas públicas, o ciclo de violência e sofrimento continuará. O massacre do Carandiru não foi apenas um evento isolado. Ele foi o resultado de décadas de negligência, superlotação e violência institucionalizada. Suas cicatrizes ainda estão presentes na memória coletiva do Brasil, servindo como um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. Para aqueles que viveram no presídio, o massacre foi mais do que uma tragédia. Foi um trauma que ecoou por gerações. Mas o horror do Carandiru não se limitava ao Pavilhão 9 ou aos gritos noturnos. Em outra parte do presídio, uma cela específica, no Pavilhão 8, tornou-se conhecida como a Cela Amaldiçoada. Essa cela, embora pequena e aparentemente comum, era evitada até mesmo pelos próprios detentos. Quem passava mais de uma semana ali relatava experiências terríveis, alucinações, sensações de mãos invisíveis tocando seus corpos e risadas demoníacas ecoando pelo espaço minúsculo. Para muitos, essa cela era mais do que um lugar físico. Era um portal para algo sobrenatural. A lenda da Cela Amaldiçoada começou a circular nos anos 1980, quando relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir entre os prisioneiros. A cela, localizada no canto mais afastado do Pavilhão 8, era usada principalmente para isolar prisioneiros problemáticos ou punir aqueles que violavam as regras internas do presídio. No entanto, rapidamente ficou claro que algo estranho acontecia com quem permanecia ali por muito tempo. Carlos, um ex-prisioneiro que passou 10 dias na Cela Amaldiçoada, foi um dos primeiros a compartilhar sua experiência. Ele conta que, durante a primeira noite, começou a ver rostos deformados nas paredes. Era como se as paredes estivessem vivas. Ele diz, ainda visivelmente abalado ao relembrar: eu via rostos gritando, olhos esbugalhados me encarando. Eu sabia que não eram alucinações causadas pela fome ou pelo cansaço. Aquilo era real. Além das visões, Carlos também relatou sentir mãos invisíveis tocando seu corpo. Eu sentia dedos gelados passando pelo meu pescoço, minhas costas. Era como se alguém estivesse tentando me sufocar. Ele descreve: eu gritava por ajuda, mas ninguém aparecia. Os outros prisioneiros sabiam que eu estava na cela amaldiçoada e se recusavam a chegar perto. O ápice da experiência de Carlos ocorreu na quinta noite. Ele acordou de repente e viu uma figura encapuzada parada ao lado de sua cama. Eu tentei gritar, mas minha voz simplesmente sumiu. Ele conta: eu queria me levantar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo estava paralisado. A figura ficou lá por alguns segundos e depois desapareceu. Na manhã seguinte, pedi para ser transferido para outra cela. Mas mesmo depois de sair, os pesadelos continuaram. Eu sonhava com aquela figura todas as noites até o fim da minha pena. Outro prisioneiro, identificado apenas como Márcio,
também passou pela cela amaldiçoada. Ele conta que, durante sua estadia, ouvia risadas constantes ecoando pelo espaço, mesmo quando estava sozinho. Era como se alguém estivesse rindo de mim. Ele diz: as risadas eram distorcidas, quase demoníacas. Eu não conseguia dormir, comer ou pensar direito. Era como se a cela estivesse me consumindo aos poucos. Os guardas que trabalhavam no pavilhão 8 também tinham suas próprias histórias sobre a cela. José, um ex-guarda penitenciário, lembra-se de uma noite em particular, quando foi chamado para verificar um barulho vindo da cela amaldiçoada. Eu abri a porta e encontrei o prisioneiro sentado no chão, tremendo de medo. Ele relata: ele disse que havia visto algo horrível nas paredes, algo que ele não conseguia explicar. Quando olhei ao redor, não vi nada de anormal. Mas quando saí da cela, senti uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Eu nunca mais quis voltar lá. A cela amaldiçoada tornou-se um símbolo do terror que permeava o Carandiru. Muitos prisioneiros acreditavam que ela havia sido palco de um crime brutal que nunca foi resolvido. Outros achavam que a cela era habitada por espíritos de prisioneiros mortos injustamente. Independentemente da explicação, todos concordavam que aquele espaço era diferente de qualquer outro no presídio. Maria, uma ex-funcionária que trabalhava como assistente social no Carandiru, diz que certa vez tentou entrar na cela amaldiçoada para conversar com um prisioneiro. Assim que cruzei a porta, senti um peso enorme no peito. Ela relata: era como se o ar estivesse sendo sugado do ambiente. Eu mal conseguia respirar. O prisioneiro estava sentado no chão, murmurando para si mesmo. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas balançou a cabeça e disse: eles estão aqui. Eu saí correndo dali e nunca mais voltei. Para muitos, a cela amaldiçoada era mais do que uma história macabra. Ela representava o extremo das condições desumanas do Carandiru. Com superlotação, falta de saneamento básico e violência constante, era inevitável que os prisioneiros desenvolvessem transtornos psicológicos. Alguns especialistas sugerem que as alucinações e sensações relatadas pelos prisioneiros podem ter sido resultado de estresse pós-traumático, privação sensorial ou até mesmo intoxicação por mofo e umidade nas celas. No entanto, para aqueles que viveram essas experiências, essas explicações racionais não bastavam para dissipar o medo que pairava no ar. Não era só imaginação, diz Roberto, um ex-guarda que trabalhou no pavilhão 8 por vários anos. Eu mesmo sentia aquela energia negativa. Era como se a cela estivesse viva, respirando, sofrendo com tudo o que aconteceu ali. Mesmo depois que o prisioneiro saía, a cela continuava diferente. Ninguém queria ficar lá por muito tempo. A cela amaldiçoada também se tornou uma lenda entre os visitantes do presídio. Familiares de prisioneiros que iam ao Carandiru para visitas contavam histórias de como seus entes queridos mudavam completamente após serem enviados para aquela cela. Meu irmão era um homem forte, corajoso, diz Sônia, cujo irmão passou 2 semanas na cela amaldiçoada. Mas quando ele saiu de lá, ele estava irreconhecível. Ele tinha olheiras profundas, parecia assustado o tempo todo. Ele dizia que via coisas, ouvia vozes, nunca mais foi o mesmo. Mesmo após a demolição do Carandiru em 2002, a lenda da cela amaldiçoada continua viva. Ex-prisioneiros, guardas e visitantes lembram-se dela como um dos lugares mais assustadores do presídio. Para muitos, ela é um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. A cela amaldiçoada não era apenas um espaço físico. Ela era um reflexo das condições desumanas que transformaram o Carandiru em um inferno humano. Enquanto isso, outra lenda sinistra circulava pelos banheiros coletivos do Carandiru. A história do homem sem rosto. Diziam que ele aparecia nos banheiros, vagando pelos corredores úmidos e mal iluminados em busca de vingança. Para muitos prisioneiros, o homem sem rosto não era apenas uma figura assustadora. Ele era um presságio de morte. Quem o via sabia que seu destino estava selado.
A origem da lenda remonta a um evento trágico ocorrido nos anos 1970. Segundo os relatos, um prisioneiro foi brutalmente assassinado por outros detentos após uma disputa por território dentro do presídio. Seu corpo foi jogado em uma das fossas sépticas do Carandiru, onde permaneceu por dias antes de ser descoberto. Desde então, diziam que seu espírito vagava pelos banheiros coletivos, procurando justiça ou talvez vingança contra aqueles que o haviam traído. Márcio, um ex-prisioneiro que passou 5 anos no Carandiru, foi um dos muitos que afirmaram ter visto o homem sem rosto. Ele conta que certa noite, enquanto lavava as mãos em um dos banheiros coletivos, percebeu uma presença estranha atrás de si. Eu me virei e vi uma figura encapuzada. Ele relata, sua voz tremendo ao relembrar o episódio. Mas o que realmente me assustou foi que ele não tinha rosto. Era como se alguém tivesse arrancado sua identidade, deixando apenas um vazio escuro onde deveria estar seu rosto. Márcio tentou sair correndo, mas suas pernas pareciam paralisadas. A figura ficou ali por alguns segundos, imóvel, antes de desaparecer na escuridão. Eu sabia que aquilo não era uma alucinação. Ele diz, era algo real. Algo que eu nunca vou esquecer. O que tornava o homem sem rosto ainda mais assustador era a crença de que ele só aparecia para aqueles que estavam prestes a morrer. Poucos dias após ver a figura, Márcio foi esfaqueado durante uma briga no pátio. Ele sobreviveu, mas o incidente deixou marcas profundas em sua mente. Eu sabia que aquela visão significava algo. Ele afirma, desde então, sempre que ouvia alguém dizer que tinha visto o homem sem rosto, eu sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Outro prisioneiro, identificado apenas como Ricardo, também relatou sua experiência com o homem sem rosto. Ele conta que, durante uma noite particularmente fria, foi ao banheiro coletivo para beber água. Quando entrou, sentiu uma sensação opressiva, como se o ar estivesse mais pesado. Eu olhei para o espelho acima da pia e vi uma figura atrás de mim. Ele diz, quando me virei, não havia ninguém lá. Mas, quando olhei novamente para o espelho, vi o homem sem rosto me encarando. Seus olhos eram vazios, como buracos negros. Eu saí correndo dali e não voltei ao banheiro por dias. Os guardas que trabalhavam no Carandiru também tinham suas próprias histórias sobre o homem sem rosto. José, um ex-guarda penitenciário, lembra-se de uma noite em que foi chamado para verificar um barulho estranho vindo dos banheiros coletivos. Eu entrei e encontrei um prisioneiro tremendo de medo. Ele relata. Ele disse que havia visto algo horrível, algo que ele não conseguia descrever. Quando perguntei o que era, ele apenas apontou para o espelho e disse, ele está lá. Eu olhei para o espelho, mas não vi nada. Mas, quando saí do banheiro, senti uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Para muitos prisioneiros, o homem sem rosto era mais do que uma figura assustadora. Ele era um símbolo do terror que permeava o Carandiru. Com superlotação, violência constante e condições desumanas, era inevitável que os detentos desenvolvessem medos irracionais e transtornos psicológicos. Alguns especialistas sugerem que as aparições do homem sem rosto podem ter sido resultado de estresse pós-traumático, privação sensorial ou até mesmo intoxicação por mofo e umidade nos banheiros. No entanto, para aqueles que viviam essas experiências, essas explicações racionais não bastavam para dissipar o medo que pairava no ar. Não era só imaginação, diz Maria, uma ex-funcionária que trabalhava como assistente social no Carandiru. Eu mesma sentia aquela energia negativa nos banheiros coletivos. Era como se algo estivesse vivo ali, algo que não pertencia a este mundo. Mesmo depois que o prisioneiro saía, a sensação continuava diferente. Ninguém queria ficar lá por muito tempo. A lenda do homem sem rosto também se tornou uma história contada entre os visitantes do presídio. Familiares de prisioneiros que iam ao Carandiru para visitas contavam histórias de como seus entes queridos mudavam completamente após verem a figura. Meu irmão era um homem forte,
Corajoso, diz Sônia, cujo irmão afirmou ter visto o homem sem rosto. Mas depois disso, ele estava irreconhecível. Ele tinha olheiras profundas. Parecia assustado o tempo todo. Ele dizia que via coisas, ouvia vozes. Nunca mais foi o mesmo. Mesmo após a demolição do Carandiru em 2002, a lenda do homem sem rosto continua viva. Ex-prisioneiros, guardas e visitantes lembram-se dela como uma das histórias mais assustadoras do presídio. Para muitos, ela é um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. O homem sem rosto não era apenas uma figura mítica. Ele era um reflexo das condições desumanas que transformaram o Carandiru em um inferno humano. No subsolo do Carandiru, longe dos olhos curiosos dos prisioneiros e visitantes, havia uma porta de ferro enferrujada que sempre permaneceu trancada. Para muitos funcionários e guardas, essa porta era mais do que um obstáculo físico. Ela era um enigma envolto em segredos sombrios. Diziam que ela levava a uma antiga sala de tortura usada durante a ditadura militar. Um lugar onde vozes foram silenciadas e corpos desapareceram sem deixar rastros. Embora ninguém soubesse ao certo onde ficava a chave, os barulhos metálicos que ecoavam à noite sugeriam que algo, ou alguém, estava tentando sair. A lenda da porta trancada começou a circular nos anos 1980, quando guardas noturnos começaram a ouvir sons estranhos vindos do subsolo. Era comum escutar pancadas metálicas, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Alguns guardas atribuíam os sons à dilatação do metal causada pelas mudanças de temperatura, mas outros acreditavam que algo mais sinistro estava acontecendo. Roberto, um ex-funcionário que trabalhou no Carandiru por mais de 20 anos, foi um dos primeiros a investigar a origem desses barulhos. Ele conta que certa noite, enquanto fazia sua ronda pelo subsolo, decidiu verificar a porta de perto. Eu sabia que aquela porta sempre esteve trancada, ele diz. Mas naquela noite, os barulhos eram diferentes. Parecia que algo estava batendo, de dentro, tentando sair. Curioso e talvez um pouco assustado, Roberto chamou alguns colegas para ajudá-lo a forçar a entrada. Após alguns minutos de esforço, eles conseguiram abrir a porta e entraram na sala escura. O que encontraram lá dentro os deixou profundamente perturbados. Era como entrar em um pesadelo. Roberto relata, sua voz ainda trêmula ao relembrar. A sala estava cheia de correntes enferrujadas penduradas no teto, manchas de sangue nas paredes e um cheiro insuportável de morte. Era como se o próprio ar estivesse carregado de dor. Os guardas rapidamente saíram da sala, mas a experiência os marcou profundamente. Nós sentimos uma opressão tão forte que mal conseguíamos respirar. Roberto continua. Foi como se o peso de todas as tragédias que aconteceram ali estivesse pressionando nossos peitos. Depois disso, todos nós precisamos ser afastados do trabalho por semanas. Ninguém queria voltar ao subsolo. A descoberta da sala de tortura alimentou ainda mais as lendas urbanas sobre o Carandiru. Muitos acreditavam que aquele espaço havia sido usado não apenas durante a ditadura militar, mas também pelos próprios prisioneiros para punir informantes ou traidores. Outros achavam que a sala era habitada por espíritos de vítimas que nunca tiveram descanso. Independentemente da explicação, a porta trancada tornou-se um símbolo do horror que permeava o presídio. Maria, uma ex-funcionária que trabalhava como assistente social no Carandiru, diz que certa vez foi chamada ao subsolo para verificar um relatório sobre os barulhos vindos da porta. Assim que me aproximei, senti uma sensação estranha. Ela relata, era como se algo estivesse me observando, mesmo que eu estivesse sozinha. Quando perguntei aos guardas sobre a porta, eles me disseram para não me preocupar, que era apenas uma velha sala abandonada. Mas eu sabia que havia algo mais ali. Para muitos prisioneiros, a porta trancada era um mistério que nunca deveria ser resolvido. Eles acreditavam que quem entrasse naquela sala estaria condenado. Nós ouvíamos histórias sobre guardas que ficavam doentes ou tinham pesadelos depois de abrir aquela porta, diz Carlos, um ex-prisioneiro que passou 7 anos no Carandiru. Alguns diziam que viam sombras humanas vagando pelo subsolo à noite,
como se fossem almas perdidas procurando vingança. Ninguém queria saber o que havia lá dentro. Os guardas que trabalhavam no subsolo também tinham suas próprias histórias sobre a porta trancada. José, um ex-guarda penitenciário, lembra-se de uma noite em particular, quando foi chamado para verificar um alarme falso no subsolo. Eu estava sozinho e ouvi barulhos metálicos vindos da direção da porta. Ele relata: quando me aproximei, senti uma sensação de frio intenso, mesmo sendo um dia quente. Eu sabia que algo estava errado. Voltei correndo para a superfície e nunca mais quis descer lá. A porta trancada também se tornou uma lenda entre os visitantes do presídio. Familiares de prisioneiros que iam ao Carandiru para visitas contavam histórias de como seus entes queridos mudavam completamente após ouvir sobre a sala de tortura. Meu irmão era um homem forte, corajoso, diz Sônia, cujo irmão afirmou ter ouvido os barulhos vindos da porta. Mas depois disso, ele estava irreconhecível. Ele tinha olheiras profundas, parecia assustado o tempo todo. Ele dizia que ouvia vozes, gritos. Nunca mais foi o mesmo. Mesmo após a demolição do Carandiru em 2002, a lenda da porta trancada continua viva. Ex-prisioneiros, guardas e visitantes lembram-se dela como um dos lugares mais assustadores do presídio. Para muitos, ela é um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. A porta trancada não era apenas um obstáculo físico. Ela era um portal para os horrores que o Carandiru tentava esconder. Não era só imaginação, diz Dr. Roberto, um sociólogo especializado em sistema prisional. Aquela porta representava tudo o que o Carandiru tentava esconder: violência, tortura, injustiça. Mesmo depois que o presídio foi demolido, as memórias daquela sala continuam vivas na memória coletiva. Elas são um lembrete de que precisamos enfrentar nosso passado para construir um futuro melhor. No coração do Carandiru, escondido entre corredores escuros e paredes desgastadas, havia um lugar que muitos prisioneiros evitavam a todo custo: o hospital do presídio. Embora fosse destinado a cuidar dos doentes e feridos, o ambiente era qualquer coisa menos acolhedor. Para muitos, aquele espaço carregava uma energia pesada, quase palpável, alimentada pelas tragédias humanas que ocorriam ali diariamente. Entre as histórias mais assustadoras que circulavam pelo hospital, destacava-se a lenda do fantasma de um médico que, após anos enfrentando os horrores do Carandiru, tirou sua própria vida. O médico em questão era conhecido por todos como Dr. Silva, um homem dedicado ao seu trabalho, mas profundamente marcado pela violência e sofrimento que testemunhava diariamente. Ele chegou ao Carandiru nos anos 1980, cheio de idealismo e esperança de fazer a diferença na vida dos prisioneiros. No entanto, com o tempo, o peso emocional de lidar com casos traumáticos, desde ferimentos graves causados por facas improvisadas, até doenças infecciosas espalhadas pela falta de saneamento básico, começou a corroer sua saúde mental. Maria, uma ex-enfermeira que trabalhou ao lado do Dr. Silva, lembra-se vividamente da transformação que ele sofreu ao longo dos anos. Quando ele chegou, era um homem cheio de energia, sempre disposto a ajudar. Ela diz, sua voz embargada pela emoção. Mas com o tempo, ele foi ficando cada vez mais calado, mais distante. Era como se toda a dor que ele via ali estivesse consumindo sua alma. A gota d'água veio em meados dos anos 1990, quando o hospital foi inundado por vítimas do massacre de 1992. O Dr. Silva trabalhou incansavelmente durante dias, tentando salvar vidas enquanto lidava com a realidade brutal de que muitos não sobreviveriam. Após o evento, ele nunca mais foi o mesmo. Ele começou a murmurar para si mesmo, como se estivesse falando com alguém que não estava lá. Maria continua. Uma noite, ele simplesmente não voltou para casa. Encontramos seu corpo no estoque do hospital. Ele tinha cometido suicídio. Após sua morte, estranhos relatos começaram a surgir entre os funcionários do hospital. Muitos diziam ver um homem, vestido de branco, caminhando pelos corredores, segurando uma prancheta. Quando alguém tentava falar com ele, ele simplesmente desaparecia. Para muitos,
Era evidente que aquela figura era o fantasma do Dr. Silva, ainda vagando pelos corredores onde passou tantos anos de sua vida. Uma das testemunhas mais impactantes dessas aparições foi Sônia, outra ex-enfermeira que trabalhou no hospital. Ela conta que certa noite, enquanto organizava medicamentos no estoque, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Eu me virei rapidamente, pensando que era outro funcionário. Ela relata, mas não havia ninguém lá. Eu olhei ao redor e vi uma figura de branco parada na porta. Era o Dr. Silva. Ele me encarou por alguns segundos antes de desaparecer. Fiquei tão assustada que precisei sair do hospital imediatamente. Outro funcionário, identificado apenas como Roberto, também relatou sua experiência com o fantasma do médico. Ele conta que certa madrugada, enquanto fazia sua ronda noturna, ouviu passos ecoando pelos corredores. Eu sabia que estava sozinho no hospital naquela hora. Ele diz, mas os passos eram claros, como se alguém estivesse andando ao meu lado. Quando olhei para trás, vi o Dr. Silva caminhando lentamente, segurando sua prancheta. Tentei chamá-lo, mas ele simplesmente desapareceu no ar. Para muitos funcionários, as aparições do Dr. Silva eram mais do que fenômenos sobrenaturais. Elas eram um reflexo do trauma que ele carregava consigo. Ele não conseguia descansar, diz José, um ex-funcionário que trabalhou no hospital por vários anos. Aquelas almas que ele não conseguiu salvar ainda o chamavam, pedindo ajuda. Era como se ele estivesse preso ali, incapaz de seguir em frente. Sim. Os prisioneiros que visitavam o hospital também tinham suas próprias histórias sobre o fantasma do médico. Alguns diziam que ele aparecia ao lado de suas camas, observando-os com olhos tristes e vazios. Outros juravam que sentiam sua presença quando estavam prestes a morrer. Era como se ele estivesse ali para acompanhar sua passagem, diz Carlos, um ex-prisioneiro que foi tratado no hospital após ser esfaqueado. Eu vi sua figura ao pé da minha cama na noite em que quase morri. Ele não disse nada, mas eu sabia que ele estava ali. Mesmo após a demolição do Carandiru em 2002, a lenda do fantasma do médico continua viva. Ex-funcionários, prisioneiros e visitantes lembram-se dela como uma das histórias mais assustadoras do presídio. Para muitos, ela é um lembrete sombrio do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram lá. O fantasma do Dr. Silva não era apenas uma figura mítica. Ele era um símbolo do peso emocional que o Carandiru impunha a todos que passavam por suas grades. Não era só imaginação, diz Dr. Roberto, um sociólogo especializado em sistema prisional. Aquelas aparições eram manifestações do trauma coletivo que permeava o Carandiru. O Dr. Silva representava tudo o que aquele lugar fazia com as pessoas. Ele as consumia, as destruía, até que não restasse mais nada além de dor e sofrimento. O Carandiru não era apenas um presídio, era um microcosmo de dor, violência e desesperança. Ao longo de décadas, suas paredes testemunharam tragédias humanas que deixaram marcas profundas, não apenas nos prisioneiros e funcionários, mas também na sociedade brasileira como um todo. As histórias que emergiram do Carandiru, desde os gritos noturnos e a cela amaldiçoada até o fantasma do médico e a porta trancada, são mais do que meras lendas urbanas. Elas são manifestações do trauma coletivo vivido dentro daqueles muros. Um eco constante das falhas de um sistema que negligenciou seus mais vulneráveis. Para entender o legado do Carandiru, é necessário olhar além das histórias individuais e enxergar o quadro maior. Cada relato, por mais assustador ou sobrenatural que possa parecer, carrega em si uma verdade profunda sobre as condições desumanas que transformaram o presídio em um inferno humano. A superlotação, a violência cotidiana, a falta de saneamento básico e o abandono institucional criaram um ambiente onde o sofrimento era inevitável. Não é à toa que tantas histórias macabras surgiram ali. Elas são reflexos de uma realidade que muitos preferiam ignorar. O massacre de 1992, talvez o evento mais traumático da história do Carandiru, expôs ao mundo as falhas profundas do sistema penitenciário brasileiro. A morte de 111 prisioneiros não foi apenas uma tragédia isolada.
Foi o resultado de décadas de negligência e violência institucionalizada. Para os sobreviventes, guardas e familiares das vítimas, o massacre deixou cicatrizes emocionais que jamais sararam. Muitos relatam que, mesmo após a demolição do presídio em 2002, ainda sentem o peso daquela tragédia em suas vidas. As histórias sobrenaturais que circulavam pelo Carandiru, como os gritos noturnos, a cela amaldiçoada e o homem sem rosto, podem ser interpretadas como tentativas de dar sentido ao insensato. Quando confrontados com horrores inimagináveis, os seres humanos frequentemente recorrem ao sobrenatural para explicar o inexplicável. No caso do Carandiru, essas narrativas serviam como válvulas de escape para o trauma coletivo, uma maneira de processar o sofrimento que permeava o local. No entanto, essas histórias também são lembretes poderosos do impacto duradouro das tragédias humanas. A cela amaldiçoada, por exemplo, não era apenas um espaço físico. Ela simbolizava o extremo das condições desumanas que transformaram o Carandiru em um lugar de horror. Da mesma forma, o fantasma do médico representava o peso emocional que o presídio impunha a todos que trabalhavam lá. Essas figuras, reais ou imaginárias, eram manifestações do trauma que pairava no ar. Um lembrete constante de que o Carandiru não era apenas um lugar de punição, mas também um reflexo das falhas de uma sociedade que negligenciou seus mais vulneráveis. Para Dr. Roberto, um sociólogo especializado em sistema prisional, o Carandiru é um símbolo claro da necessidade de reformar o sistema penitenciário brasileiro. O que aconteceu no Carandiru não foi um acidente. Ele afirma: foi o resultado direto de políticas públicas falhas, superlotação e violência institucionalizada. Enquanto não enfrentarmos as causas profundas desses problemas, o ciclo de violência e sofrimento continuará. Dr. Roberto também destaca a importância de lembrar as histórias do Carandiru como uma forma de promover mudanças. Essas narrativas não devem ser esquecidas. Ele diz: elas são lembretes poderosos do que acontece quando negligenciamos os direitos humanos básicos. Precisamos aprender com o passado para construir um futuro melhor, onde ninguém precise viver em condições tão desumanas. Mesmo após sua demolição, o Carandiru continua vivo na memória coletiva. Ex-prisioneiros, guardas e visitantes compartilham suas experiências, garantindo que as histórias do presídio não sejam esquecidas. Para muitos, essas narrativas são uma forma de honrar as memórias das vítimas e lutar por justiça. O Carandiru pode não existir mais fisicamente, diz Maria, uma ex-funcionária que trabalhou no hospital do presídio, mas suas histórias continuam vivas. Elas são um lembrete de que precisamos fazer melhor, de que precisamos cuidar uns ou dos outros. A lenda do homem sem rosto, a cela amaldiçoada e o fantasma do médico são mais do que histórias assustadoras. Elas são símbolos do impacto duradouro das tragédias humanas que ocorreram no Carandiru. Para aqueles que viveram lá, essas narrativas são uma forma de processar o trauma e encontrar sentido no insensato. Para a sociedade brasileira, elas são um chamado à ação, um lembrete de que precisamos enfrentar nosso passado para construir um futuro melhor. O Carandiru foi mais do que uma prisão, conclui Dr. Roberto. Ele foi um reflexo das falhas de nossa sociedade. Enquanto não enfrentarmos essas falhas, o espírito do Carandiru continuará vivo, assombrando nossas memórias e nossas consciências. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre histórias reais de terror, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários qual parte do Carandiru te deixou mais arrepiado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e continuar essa conversa importante. Até a próxima!